Finalmente eu voltei e vou dar continuidade àquele vídeo que eu comecei, né? Que eu falei que eu ia fazer uma série de vídeos sobre o portal Antenati e eu vou dar continuidade a essa série de vídeos. Então, tô já com o Antenati aqui aberto, já cliquei em Explora Gli Archivi, né? Não liguem para minha pronúncia em italiano que não é legal. Vou voltar para minha árvore, por quê? Eu quero contextualizar o que eu vou explicar para vocês, senão vocês não vão entender nada. Bom, tô aqui com a minha parte, né, da minha árvore do lado materno, né? Aqui tem o meu avô, Arthur Luiz Marchioretto, filho do Hermenegildo, neto do Giovanni, bisneto de Nicola. Então, eu vou vir aqui no Nicola Marchioretto para explicar para vocês. Eu não tenho muitas informações dele, tá? Pouca informação que eu tenho eu consegui há muitos anos atrás. Sobre o casamento dele, tudo consegui documento na Itália, lá em Breganze, por conta do Giovanni Marchioretto, né, meu trisavô, que eu queria saber a respeito dele e eu consegui contato. Sem interesse nenhum em cidadania italiana, apenas conhecer sobre a minha família. Então, por que eu tô aqui no Nicola? Como eu falei para vocês, eu descobri há muito tempo, né, esses 4 filhos, foram apenas 4, e hoje eu vou vir aqui em Maria Antônia Marchioretto. Para vocês entenderem as ligações que a gente tem que fazer, às vezes, tem que traçar toda uma estratégia para pesquisar, né? Então, eu vim aqui na Maria Antônia. E por que eu tô aqui nela? Por conta da família do marido dela. Eu tenho a data de nascimento dela, porque consta no registro de óbito. Contudo, o registro de óbito estava até 26 de junho de 2022, estava disponível aqui no site Family Search, mas eu não consigo mais acessá-lo. Apenas o link, quando eu clico no link dá documento indisponível, eu não sei o que está acontecendo. E eu não sei porque eu não baixei a foto, tá? Então, assim, não sei porque eu não baixei a foto do documento. Enfim, outra informação que estava no registro de óbito da Maria Antônia era o nome do seu marido, Antônio Ferazin. Contudo, estava Antônio Farezin, tá? Vocês estão vendo aqui que eu já tenho a data de casamento e 4 filhos deles. Foi bem difícil de conseguir isso daqui. Um dia eu conto pra vocês como eu consegui, como eu cheguei aqui. Então, eu vim aqui no Antônio Ferazin, tá? Cheguei aqui no Antônio e olhei, tudo normal, nenhuma sugestão de documento aqui em assistência à pesquisa, não tenho nem índice de qualidade porque eu tenho poucas fontes, não tenho data nenhuma né, de nascimento, de óbito, de nada. E aí eu vim aqui no pai do Antônio, eu vim em Sebastiano Ferazin. E vi que tem um registro de Padova aqui, né? E eu já tinha na minha árvore do MyHeritage, né? Do Family Tree Builder, que é um programinha. Eu já tenho desse casal aqui que eu achei alguns documentos. Eu pesquisei sobre essa família. Por quê? Justamente porque eu penso que poderia ser uma relação com a família do Antônio Ferazin, né? Então, aqui, seria a esposa do Sebastiano Ferazin. Eu não sei, eu não posso afirmar ainda, eu tenho quase certeza que é, mas eu ainda não posso afirmar que é. Eu não sei, gente, eu juro pra vocês hoje como que eu cheguei até esse resultado aqui, que eu tô abrindo agora pra vocês. Porque eu acredito que vendo isso daqui, eu pesquisei o Antônio Ferazin,
procurei por pessoas semelhantes, né? Aqui, ó, encontrar pessoas semelhantes. Deve ter sido isso que eu fiz. E mãe atípica é assim, né? Então a gente vive com a cabeça no filho. Atípica eu digo porque meu filho é autista, então terapia, um monte de preocupação, a gente acaba esquecendo muito o que faz. Então vou voltar aqui na Marguerita Bonalo. Por que eu tô nesse perfil? É que eu quero mostrar a integração para vocês do Family Search com o Antenati, né? Como encontrar, né? Porque aqui tá verificar a disponibilidade da imagem. Como encontrar a imagem que eu quero aqui dentro do Antenati, tá? Então aqui, ó, tem registros semelhantes. Por que eu acho que pode ser que esse Antônio Farezin, casado com Marguerita Bonolo, o correto é Bonolo, tá? Não é Bonalo, não, é Bonolo, só foi indexado errado. Indexado é quando colocaram ali, às vezes é feito por computador ou manualmente, às vezes a pessoa não consegue, mas o correto é aqui, ó, Bonolo, esse sobrenome aqui, tá? Então, por que eu acho? Porque, ó, Antônio Farezin, né? Ferazin, Farezin, o sobrenome é parecido. Provavelmente é Ferazin. Filho de Sebastiano, também, né? Então, porque eu tenho o registro de casamento dele com a Marguerita, como eu falei, eu já havia pesquisado a família. O nome dele, na realidade, é Antônio Giovanni Ferazin ou Farezin, né? Então, eu preciso encontrar uma prova que comprove que ele é casado, foi casado também com com a irmã do meu trisavô, né? Então, por que eu digo isso? Porque ele ficou viúvo muito cedo. Ela faleceu em 1890. Ela tinha 27 anos. E o Antônio tinha 30, porque assim como o Antônio aqui da minha árvore, esse Antônio também nasceu em aproximadamente 1860. Eu digo isso porque eu tenho o registro de casamento deles, tá? Então, e eu olhei um pouco antes de vir aqui mostrar isso para vocês. Então, aqui, ó, eu tenho Itália, Vicenza, Bassano del Grappa, Registro Civil, Arquivo de Estado, 1871 a 1942. Eu sei que isso daqui tem dentro do Antenati. E mesmo que eu não soubesse, eu iria procurar no Antenati para ver se tinha alguma coisa. Então, como que eu faço? Vi que tá no estado de Vicenza, né? Tá em Vicenza, no Arquivo de Estado de Vicenza, em Bassano del Grappa. Aqui no Antenati, a gente tem, vou descer lá embaixo, Arquivo de Estado de Vicenza e de Vicenza na seção de Bassano del Grappa. É nessa seção, não é Vicenza. É aqui que eu venho procurar, porque ali está escrito Bassano del Grappa. Então, eu clico aqui. Eu já tenho a data que ela faleceu, 23 de abril de 1890. Vou até fechar o Sebastiano Ferazin para ninguém se confundir. 23 de abril de 1890. É a morte, né? Então, vamos lá. Explora e fonde, né? Explorar os arquivos, os fundos. Tem o Estado Civil Italiano, eu clico. E que cidade que ela faleceu? Molvena. Então, a gente vai procurar por Molvena, aqui. Cliquei. Vai abrir aqui, então, 560 resultados para Molvena. Eu venho do lado esquerdo em tipologia, morte. Eu posso expandir aqui? Posso, mas tem um monte de coisa que agora não é interessante. Vem aqui em morte. Aí, eu sempre gosto de fazer isso aqui. É tipo um toque meu. Ano dal meno recente, quer dizer, os anos menos recentes, então vai começar em 1871, e eu vou lá embaixo em 100 resultados por página, tá? Então, eu vou lá em 1890.
1890. Eu vou abrir até em uma nova aba, porque depois a gente vai ver outras coisas. Eu sempre fecho isso daqui porque isso me incomoda. E eu venho aqui, ó, tá vendo essa telinha aqui, ó, dividida. Então, eu clico aqui, tem símbolo e galeria. Símbolo é para ver igual tá aqui, uma foto só. E galeria para ver todas as fotos em miniatura. Então, eu tenho todas as fotos da galeria desse livro de registros. Então, eu venho aqui e eu vou procurar pelo sobrenome dela. Bonolo Margherita, filha de Giovanni, número 31. Então, eu clico aqui de novo, vou colocar para ver galeria de novo, venho mais ou menos onde eu acho que é, passei um pouquinho, aqui, 31. Bonolo Margherita, filha de Giovanni. Então, aqui, ó, o ano de 1890, no dia 24 de abril, a tal hora, não sei o quê, fala quem, né, foi lá. Aí tá aqui, ó. Ela fala a hora que ela faleceu, né? Às 11 horas e nenhum minuto. Do dia de ontem, ieri, quer dizer ontem. Então, se era 24 de abril, 23 de abril de 1890. Aí tem o endereço dela, é morta, Bonolo Margherita. Então, faleceu Margherita Bonolo, de 27 anos, residente em Muri de Molvena, nascida em Fara Vicentino, filha de Giovanni, domiciliado em Fara Vicentino, e de Zucchi Maria, né? Também domiciliada em Fara Vicentino, esposa de Farezin Antônio. Tá aqui o nome dele. Então, aqui tem o nome dele, correto. Eu vou voltar lá no nome dela. Aqui, se eu clicar lá no Family Search, se eu clicar aqui em cima, vai aparecer registro de nascimento de filhos deles. Então, Maria Farezin, nome do pai, Antônio. Nome da mãe, Margherita. Data do evento, 4 de abril de 1890. Olha que dó, ela faleceu pouco depois que a filha nasceu. A filha nasceu em Molvena, eu tô em Molvena aqui. Tá, vou voltar lá, então, em Molvena. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, em cima, clico e fecho os de óbito. Aí, eu vou expandir aqui na tipologia, eu vou expandir, clico em NAT, que são os nascimentos, e vou descer lá, procurar 1890. Ela nasceu em 1890, vou abrir em outra aba também. Aí, o nome dela era Maria, Farezin ou Ferazin, tanto faz. De novo, vou em galeria, vou lá procurar o índice. A maioria tem índice, tá, gente? Então, Farina, Farezin, Maria, de Antônio, filha de Antônio, número 28. Vou lá de novo, tiro do símbolo, vou para a galeria, mais ou menos aqui, 25, aqui 28. Farezin, Maria, de Antônio. Então, 1890, dia 8 de abril. Aí, tá aqui. Compareceu Farezin Antônio, de 30 anos, domiciliado em Molvena, e que me disse que a hora 3 antimeridiano, eu acho que seria 3 da tarde, em nenhum minuto, do dia 4 do mês, do corrente mês, né, de abril, na casa posta em... Tá, ali tem o endereço, número 13, filha de Bonolo Margherita, sua esposa e sua cônjuge. Nasceu uma criança do sexo feminino, que hoje me apresenta, e o seu nome será Maria, tá? Então, tá aqui, esse é o registro de nascimento da Maria. E depois,
dias depois que a Maria nasceu, a mãe dela faleceu. E, coincidentemente, eu vou voltar lá na minha árvore, coincidentemente, o Antônio Ferazin casou-se. Se ele nasceu em 1860, em 1890 ele tinha 30 anos. Ele casou em 1894 com a Maria Antônia. E a Maria Antônia é 12 anos mais nova que ele. Então, por isso que eu acho que esse Antônio Ferazin, casado com a Margherita Bonolo, é o mesmo casado com a irmã do meu trisavô. Então, assim, é essa linha de pensamento que eu tenho quando eu pesquiso. Então, o que agora eu vou fazer? Eu vou esgotar as minhas possibilidades, até encontrar, quem sabe, o registro de óbito dele. Eu sei que ele faleceu antes de 1943, porque tem um casamento ali por essa época. Então, que isso é história para outro dia, se vocês quiserem eu dou continuidade. Então, eu vou pesquisar onde que ele faleceu, né? Bregandes eu sei que não tem, talvez ele tenha falecido em Molvena, não sei, não pesquisei ainda. E é isso que eu vou pesquisar, mas eu queria mostrar para vocês essa integração dos sites, que tem como a gente pesquisar em um e em outro, tá? Com o Family Search aqui, ó, tem outros registros aqui que eu também procurei, ó, tá tudo em roxinho porque eu já pesquisei. Sebastiano Ferazin, nascido em Muri de Vicenza, né? É outro filho, nasceu, é o primeiro, nasceu logo após o casamento. Eles casaram no ano de 1885. Ele nasceu dia 28 de março. Tem o Giovanni, que nasceu dia 31 de março de 1888, e a Maria, que nasceu 4 de abril de 1890. Então, eles tiveram 3 filhos, e a Margherita faleceu, e provavelmente ele e a Maria Antônia vieram a casar. Então, é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida aqui sobre o Antenate, sobre o funcionamento, é um site muito gostoso de trabalhar. Tem como você deixar ele em português aqui no cantinho, ó, tem as bandeirinhas, é português de Portugal, mas é a mesma coisa que o nosso, né? Então, dá para trabalhar fácil. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, ativa o sininho para notificação, né, de quando eu postar outro vídeo para vocês. E também vocês podem me mandar sugestão de conteúdo, tá bom? Até uma próxima!